Gente, a Norte Energia, responsável pela usina de Belo Monte, iniciou estudos para avaliar a possibilidade de construir uma nova barragem com o objetivo de acumular água no período das chuvas e que poderá ser usada depois no período de seca. O presidente da empresa, Paulo Roberto Pinto, ele fez essa declaração sobre os estudos para uma nova barragem durante uma entrevista a jornalistas em Altamira na semana passada. É confuso? É. A população não entende o que acontece, então eu vou te explicar. A ideia é transformar essa barragem em uma caixa d'água que garantiria o funcionamento pleno de Belo Monte durante todo o ano. Algo que hoje não é possível. Por quê? Porque a usina hidrelétrica de Belo Monte, ela não consegue operar com sua capacidade total durante todo o ano, porque ela depende do regime sazonal do rio Xingu. Esse rio, como todos os rios da Amazônia, eles apresentam uma variação no volume de água ao longo do ano de acordo com os períodos de inverno ou verão amazônico. A gente sabe disso, né? Muita água na estação chuvosa e pouca água na seca. E na época de seca, o volume de água é insuficiente para manter todas as turbinas funcionando. Ou seja, em determinado período do ano, a usina é altamente ineficiente. Isso, gente, nós sabemos e qualquer ribeirinho dessa região também sabe. Se tivesse acontecido a consulta livre, prévia e informada, conforme convenção da OIT, obviamente que alguém da comunidade teria dito, galera, isso não vai dar certo, porque aqui na Amazônia o rio funciona assim. Mas as comunidades não foram ouvidas. Então, a usina de Belo Monte ela foi empurrada goela abaixo da população paraense. A usina hidrelétrica custou aproximadamente a bagatela de 42 bilhões, de acordo com dados divulgados pela Norte Energia e pelo BNDES. Ou seja, 42 bilhões para uma usina que destruiu um ecossistema inteiro, que deslocou comunidades, que criou um bolsão de pobreza e prostituição na região, que não barateou a conta de luz para os mais afetados, que são os paraenses, e tudo isso para sequer funcionar direito, simplesmente porque ignoram os ciclos da própria natureza. Irônico, né? E será que agora as comunidades atingidas elas estão sendo consultadas? Já que essa tratativa aí, né, esse processo para a criação dessa nova barragem está no começo? Bem, a gente vai ouvir o Rodolfo Salme, que é PhD em Ciências Ambientais e professor de Ecologia na Faculdade Federal do Pará, em Altamira. Rodolfo, a primeira versão, a versão que a gente tem hoje da usina de Belo Monte, ela funciona com esse deficitária, né, em função dos períodos da Amazônia, do inverno amazônico e da seca da Amazônia, né? E agora se está tentando criar novas soluções. A usina de Belo Monte, ela aconteceu e meio que ela foi empurrada goela abaixo das comunidades, da população. Quando a gente viu, já estava tudo certo, né? Eu lembro que artistas fizeram campanha contra a usina de Belo Monte, mesmo assim ela se concretizou e a gente fala que é uma herança maldita do governo Lula. Nesse momento, as comunidades elas não deveriam ser as primeiras a serem consultadas para um novo projeto, uma nova possibilidade de uma barragem? Isso está acontecendo, a consulta às comunidades? Não, de forma alguma, não está acontecendo. Mas a questão é que essa nova barragem, ela ainda é uma discussão muito nebulosa. Ninguém sabe exatamente onde vai ser, quais são as áreas atingidas. Apesar de ser uma discussão antiga, ela está sendo colocada como uma sondagem, né? Então, isso foi publicado recentemente na Folha de São Paulo. A versão que a imprensa apresentou é que foi o próprio Ministério de Minas e Energia que avaliasse a possibilidade de construir uma espécie de uma caixa d'água. Nem seria uma hidrelétrica. Segundo eles, não teria turbina, né? O que eu acho muito estranho, porque você não vai barrar um dos maiores rios do mundo e não botar nenhuma turbina. Então, é provável que exista algum tipo de consulta antes disso acontecer. A construção dessa barragem, ela não está ainda no horizonte, não há datas, né? A discussão foi apenas lançada.
Mas mais do que conversar com as comunidades, são necessários avaliações acadêmicas, né? Porque a gente sabe que a floresta amazônica está entrando num processo de colapso devido às mudanças climáticas. E esse colapso inclui uma diminuição muito forte na quantidade de chuva que cai na região. Então, isso tudo tem que ser avaliado antes de se tomar uma decisão sobre a construção de uma nova barragem no Xingu.